Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Davar, a sua escola de interpretação e exposição bíblica. Nessa oportunidade estaremos dando início ao nosso segundo módulo, estruturando o sermão. No primeiro módulo, como vocês podem ver aí nesse quadro, nós estudando o texto bíblico, onde nós aprendemos a matéria de hermenêutica e exegese, que são as matérias que nos ajudam a compreender como a hermenêutica, o texto bíblico, e exegese, mais voltada aí para os vocábulos, para a interpretação e a compreensão dos mesmos. No ponto 1, nós estudamos aí as ferramentas para o MEB, o Método de Estudo Bíblico Indutivo, ou EBI. No 2, estudamos o método de estudo bíblico sintético. No 3, o analítico. E no 4, o tópico. Nós, nesse módulo, aprendemos a fazer a pesquisa, a estudar todo o texto, a nossa passagem, o nosso livro, ou o nosso tópico ou tema. Agora, no módulo 2, que será esse módulo, nós estudaremos aqui estruturando o sermão. Está mais voltado para a homilética, que já nós iremos ver o conceito do que é homilética, que é a arte de preparar sermão. Estudaremos a teologia bíblica. No 2, a introdução ao sermão expositivo, temático e textual. E no 3, estruturando esse sermão. Então, agora que nós já aprendemos a fazer a nossa pesquisa, buscar os resultados, como aplicar esse estudo que nós colhemos, esse material bíblico que nós colhemos, como vamos fazer essa aplicação agora? Como iremos expor esse material aos nossos ouvintes de maneira organizada e concisa? Então, o módulo 2 irá nos ajudar, por meio da homilética, a fazer essa organização. Suponhamos que tenhamos aqui em nossas mãos vários materiais para fazer essa receita, esse bolo, por exemplo. E agora nós não temos como nos orientar para fazer o que vem primeiro, o que vem depois, o que cozinhar, como se cozinha junto, com o que eu vou fazer. Então a homilética vem com esse trabalho de preparar e organizar a sequência de todo esse material para que no final nós tenhamos um bom resultado, né? Um belíssimo bolo ou um belíssimo sermão bem estruturado. Segundo Champlain, em seu livro sobre filosofia, ele fala que a homilética é aquele ramo da teologia prática e das habilidades ministeriais que trata das regras relativas à preparação e entrega de sermões. A homilética é aquele ramo da teologia prática. Pensando aqui logo nessa primeira parte, é como se ele dissesse que também tem uma teologia que não é prática. Uma teologia que não entrega os sermões, que não prepara. É uma teologia só de pesquisa. É uma teologia apenas de estudo. Não é uma teologia de púlpito, não é uma teologia que vai levar ali seus sermões, entregá-los. E nós fazemos parte dessa teologia prática, que entregamos, que não só colhemos as informações, buscamos os estudos, mas também pregamos. E das habilidades ministeriais, daqueles que têm essas habilidades de pregar a palavra, que trata das regras relativas à preparação e entrega dos sermões. Então, a homilética ela tem as suas regras particulares de como nós chegarmos a um denominador comum, nós chegarmos a um bom resultado, de organizar todo aquele material colhido, toda aquela pesquisa colhida. Nesse nosso módulo, ele vai falar sobre diretamente a homilética, que apresenta uma metodologia lógica para estruturação e entrega de sermões expositivos para a igreja local. Ou ele irá nos ajudar como estruturar esse sermão. Este módulo é uma continuação lógica e necessária do MEB ou do EBI, onde
nós vimos aí como estudar o texto para a realização de um sermão expositivo. Toda a pesquisa nós estudamos no módulo 1, que é o estudo aí do texto bíblico. Desta maneira, o aluno aprenderá a transformar seu material ou sua pesquisa, ou esse material pesquisado, em um sermão didaticamente lógico e claro para a sua comunidade, ou de fácil compreensão. Livros sugeridos para que você tenha em mãos e vá fazendo a sua leitura para lhe ajudar nesse módulo, ou durante esse estudo. A Arte e o Ofício da Pregação Bíblica, de Haddon Robson. Pregação Bíblica, o desenvolvimento e entrega de sermões expositivos, por Haddon Robson também, que ele defende mais a ideia homilética. E Como Preparar Mensagens Bíblicas, de James Braga, que nós já começamos a trabalhar, inclusive. Como iremos estudar esse módulo? Como nós já vimos logo no início, nós temos aqui 3 partes: a teologia bíblica da pregação, introdução ao sermão expositivo e estruturando um sermão. Iremos estudar primeiramente hoje a teologia bíblica da pregação, ou basicamente os princípios bíblicos dessa teologia da pregação. Bom, queridos, depois de fazermos nossa pesquisa, depois de realizarmos aí o nosso estudo, agora a homilética irá nos ajudar a organizar ou estruturar um sermão. Para isso teremos que ter uma teologia concreta, por isso estudaremos aqui alguns princípios bíblicos dessa teologia da pregação. A pregação, ela é a exposição do texto bíblico, expor, mostrar a todos, fazer entender. Por isso não devemos só fazer menção dos textos, mas a exposição desses textos. Então, vamos ao nosso primeiro ponto. Como introdução, nós podemos pensar aqui na palavra Nabi, que quer dizer profeta ou porta-voz, que era o que aqueles homens do Antigo Testamento eram, porta-voz de Deus, pregavam essa palavra de Deus, expunha ao povo a vontade de Deus, o querer de Deus, por meio da palavra de Deus. No primeiro ponto, a pregação é alicerçada na revelação divina. Já entendemos e compreendemos muito bem o que significa essa revelação da palavra de Deus, a vontade de Deus. E essa revelação de Deus se encontra na palavra, no texto bíblico. A pregação, aqui, como nós podemos observar em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, que diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Essa pregação dos profetas era proclamar a revelação do Senhor, como sempre ele vem dando início a uma revelação ou vontade do Senhor, ele sempre vai dizer: assim diz o Senhor. Esse prega a palavra, ou a palavra prega, como nós estamos vendo aí, ele vem do grego kerusso, que é o mesmo que ser um arauto oficial, que proclama a revelação de Deus. Podemos até incluir aí dentro desse versículo o próprio vocábulo palavra, que vem de logos, ou o próprio Jesus. Por isso é como se ele dissesse: prega a Cristo, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Por isso a pregação, ela não é alicerçada, ou a nossa mensagem aqui, ela não pode ser alicerçada na nossa sabedoria, na sabedoria humana, em psicologia, em ciências humanas. Não.
A pregação é o anúncio da revelação na palavra, não em ideias humanas, não em raciocínios humanos, pensamentos humanos, filosofias humanas, mas na centralidade da palavra. 2. A pregação é uma exposição clara desta revelação, da vontade de Deus. Por exemplo, em Neemias capítulo 8, verso 8, ele vai nos falar: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Aqui o povo já não conhecia mais a letra ou a sua língua maternal. Aí então Neemias pega esse livro da lei que estava perdido e começa, numa reunião ali com o povo, a ler, traduzir essa letra, a traduzir essa linguagem que era já desconhecida para esse povo que tinha vindo da escravidão babilônica, e agora esse povo estava ouvindo na sua língua compreensível a vontade de Deus. A pregação é uma exposição clara da revelação. Esse esclarecer aqui é o mesmo que parash, ou claramente. Explicações aqui é o mesmo que vem do termo sequel, ou pronúncia, entendimento. Veja como ele fazia a exposição tornar-se claro para aquele povo, para que eles pudessem compreender a revelação e a vontade de Deus. É o mesmo que encontramos aqui em Lucas 24, 27 a 32, quando os discípulos estavam ali a caminho de Emaús. Diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. A palavra-chave aqui é expunha-lhes, ou diarmeneus, que é o mesmo que explicava, expor, tornar claro. Observe qual é o papel dessa teologia bíblica: fazer essa exposição clara da revelação de Deus, da vontade de Deus, fazer o povo compreender o que está sendo pregado. Portanto, a pregação ela precisa explicar a palavra ao povo. Só haverá pregação se o povo entendeu o texto bíblico que você leu. É como é o tema da nossa escola. Em Atos capítulo 5, verso 42, nos diz: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. A palavra-chave aqui para nós é ensinar, que vem do vocábulo didasco. É o mesmo que instruir outros, mostrar ao outro que não está compreendendo, fazê-lo compreender o texto bíblico. 3. A pregação é uma aplicação prática da revelação, isto é, na vida dos leitores, na vida dos ouvintes, na vida do pregador. Primeiramente, essa revelação tem que estar aplicada à vida dele. Não adianta nenhum momento, ou não adiantaria em nenhum momento, o profeta que traz essa revelação da vontade de Deus, ele estar dentro do pecado do povo, fazendo as mesmas ou tendo as mesmas práticas pecaminosas do povo. Como ele poderia corrigir esse povo se ele estivesse na idolatria, na prostituição, no erro? A vida do pregador é, na verdade, uma pregação.
Por isso, o contexto espiritual da vida desse pregador que está levando a mensagem é de suma importância no testemunho do que ele prega. Por isso é importante velar por essa vida espiritual. Em Atos capítulo 17, verso 3, nós lemos: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. A palavra expondo é a nossa palavra-chave, que vem do vocábulo dianoigo, que quer dizer abrir a mente para o entendimento. Se nós fizéssemos a nossa tradução aqui, poderíamos dizer o seguinte, poderíamos ler dessa maneira, Atos 17:3. Abrindo a mente para o entendimento, começaria assim, ou expondo, abrindo a mente deles para o entendimento e demonstrando ter sido necessário. Aqui é o papel da exposição, abrir a mente para o entendimento. Essa é a aplicação prática da palavra, mostrando na prática, fazendo entender. Uma outra palavra importante é demonstrando, logo em seguida, que vem do vocábulo paratitemi, que quer dizer aplicando, colocar de si mesmo, aplicando, trazendo uma aplicação prática daquela revelação. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, que podemos ler, diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Palavra-chave para nós é corrige, que vem aí do grego repreender severamente. Elegto é o mesmo que repreender severamente. Logo em seguida, como ele fala corrige, ele também diz repreende. Nós podemos também observar que vem do grego epitimao, ou acusar o pecado. Também ele fala exorta, ou paracaleo. É o mesmo que consolar, encorajar e fortalecer. Aplicar essa palavra. Apesar dele corrigir, repreender, ele também exorta, ele também consola, ele mostra o caminho, ele encoraja, ele fortalece. A aplicação prática da revelação. Quarto, ele nos fala: a pregação é um anúncio redentivo da revelação. Atos 5:42, nós lemos: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. A pregação bíblica, ela é totalmente cristocêntrica. Cristo é o centro da pregação bíblica. Em Lucas, capítulo 4, verso 18, nós lemos o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. A palavra evangelizar é o mesmo que evangelizo, que vem desse vocábulo grego. E ele nos apresenta o mesmo que pregar o evangelho a todos, crentes e descrentes,
evangelizar. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1, lemos: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. A palavra-chave para nós aqui é anunciar. É o mesmo que catagelo, vem desse vocábulo, e significa anunciar publicamente. Em 1 Coríntios também, capítulo 1, verso 21, ele nos diz: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pregação é a palavra-chave aqui, que vem do vocábulo querugma, e significa mensagem ou proclamação. A pregação é um anúncio redentivo dessa revelação. A pregação de Paulo, por exemplo, ela era uma pregação, como nós vimos, totalmente cristocêntrica. Nossa pregação também precisa anunciar o plano da salvação. O apelo evangelístico não pode ser como um fundo emotivo, um fundo que vai emocionar as pessoas. Na teologia bíblica da pregação, o apelo já está diluído ali na pregação. Os reformados, eles são contra esse apelo emocional, contra esse chamamento insistente. O correto seria que esta pessoa que recebeu esta fé, ela procurasse ali o pregador logo após a mensagem, ou também a liderança, e confirmasse a sua fé para o batismo. 5. A pregação é uma proclamação pública da revelação. A pregação, de maneira nenhuma, é um ministério privado, um ministério particular. Ele é um ministério público. Tem que ser lançado a toda a criatura. Quando nós lemos em 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade, aí doutrina. Nós podemos observar que ele está dizendo: prega a palavra. Então, notamos imediatamente que ensino tem seu lugar, louvor vai ter o seu momento, aconselhamento também. Portanto, nada dessas coisas é pregação. Pregação é pregar a palavra de Deus, é anunciar publicamente a revelação da vontade de Deus. Em Eclesiastes, capítulo 1, verso 1, podemos ler: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. O pregador aqui é a palavra-chave, que é korolet, no hebraico. Pregador ou orador em uma assembleia. Pregador público, ele prega não para ele mesmo, ele prega para multidões, ele prega para um indivíduo, ele prega para centenas ou milhares de indivíduos. Ele não busca uma recompensa, ele prega sem esperar a recompensa. Ele prega porque é uma ordenança para a vida dele, porque é um chamado na sua vida. Então ele prega essa palavra. Atos, capítulo 17, verso 2 diz: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras. Arrazoou é a nossa palavra-chave, que vem do vocábulo dialegomai, que quer dizer discursar, conversar com alguém
sobre a palavra de Deus. Veja que esse ministério não é um ministério particular. Muitos querem fazer da pregação uma empresa, com contratos e tudo mais. Em Atos 20, verso 11, nós lemos: subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Falou, que vem do vocábulo homiléu, que quer dizer discursando em público. 6. A pregação é um testemunho da revelação. Atos 20, versículo 21, vai nos falar: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra aqui é testificando, diamarturomai, que seria o vocábulo, ou seja, aquilo que experimentou, aquilo que você teve experiência, aquilo que você tem conhecimento. Isso testificou, está testificando, testemunhando. Em Atos capítulo 1, verso 8, nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A palavra aí é testemunhas, que vem do vocábulo martus ou martírios. É alguém que presenciou algo, que viu, que viveu ou ouviu algo. O testemunho pessoal na Bíblia, ela está sempre ligada ao arrependimento da obra salvadora de Cristo e não de uma superação pessoal de um problema ou de uma história pessoal. 7. A pregação é uma persuasão ou defesa da revelação. Atos capítulo 18, verso 4 diz: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como a gregos. A pregação, ela tem esse poder, não que vem de nós, mas que vem daquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ela é carregada de poder que vem dos céus, do Espírito Santo. Em Atos, também, capítulo 13, verso 43, vai nos falar mais sobre esse persuadir. Lemos aqui: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. A palavra persuadiam, que é a nossa palavra-chave, vem aí do vocábulo peito, ou induzir alguém pelas palavras a crer. Não é convencer com sabedoria humana, é mostrar, revelar ali, e o Espírito Santo vem e convence aquelas pessoas da verdade. Não é uma dominância da pessoa, mas ele mostra, ele instrui aquela pessoa. Observe então o poder que é essa persuasão ou defesa da revelação, da vontade de Deus por meio da palavra de Deus. Quando esse homem usa aí a sua retórica, a sua oratória, os argumentos da própria palavra para trazer um esclarecimento à mente humana que está ali bloqueada. Em 2 Coríntios também nós lemos, capítulo 5, verso 11,
Ele nos diz: e assim, reconhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. A palavra também aqui é persuadiam ou persuadir, que quer dizer argumentar para convencer, levar a concordar com o ensino. Portanto, a pregação é uma persuasão ou defesa dessa revelação. Devemos sempre nos lembrar nesse último momento que o Espírito Santo ele não perderá o seu papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, esse é um papel primordial dele. O nosso papel como pregador é pregar a palavra, sendo usado por ele. O pregador ele é apenas uma ferramenta para derrubar aí as barreiras da desatenção dos ouvintes, com técnicas aplicadas na mensagem. Essas técnicas de nada valerão se o pregador não tiver a sua vida no altar, se ele não mantiver a sua relação com Deus, para que ele seja usado pelo Espírito Santo e traga a mensagem fiel desta revelação, da vontade de Deus para os seus ouvintes. Portanto, a pregação ela tem que ser altamente centrada em Cristo. Como nós vimos aqui, ela tem que ser alicerçada na revelação divina, ela tem que trazer exposição clara da revelação, ela tem que ser ou tem que ter uma aplicação prática da revelação na vida daqueles que ouvem. Ela também é o anúncio redentivo da revelação. Também ela é a proclamação pública desta revelação, testemunho da revelação e a persuasão ou defesa dessa revelação. Isso é a pregação bíblica, cristocêntrica, centrada na mensagem do Evangelho. Amém? Então essa aqui foi a nossa introdução desse assunto que nós iremos continuar, se assim o Senhor nos permitir, na próxima semana. Por isso fiquem atentos para receber as aulas. Vá seguindo na sequência, que estamos no módulo 2, ainda falta o módulo 3, para que a gente conclua todo o nosso curso. Amém? Então que Deus os abençoe, se inscreva no canal, persista aí conosco em aprendermos juntos da palavra de Deus. Perdão aí por algum erro, alguma coisa. Deixe o seu comentário e compartilhe também para que outros possam assistir, aprender e se interessar pelo assunto. Que Deus os abençoe e até a próxima aula.